Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja certinho, que você esteja superando bem essa fase. Nós estamos aí, né, caminhando com fé em Deus para um desfecho desse negócio do coronavírus. Eu acho que tudo isso vai passar e não podemos desanimar, tá certo? Inclusive você que está no finalzinho do curso, é só tocar a bola para frente que logo logo nós vamos sair dessa, tá certo? Bem pessoal, vamos para a nossa aula de hoje e eu vou fazer o seguinte, igual fizemos daquela outra vez, vou começar comentando as nossas questões, ó. Eu vou fazer o questionamento, ou melhor, um comentário, né, sobre as questões que nós passamos aí para você. Então, quem tiver dúvida, agora vai resolver. Aliás, porque eu vou mostrar para vocês uma dica legal, daqui a pouco a gente fala sobre isso na calculadora. Se bem que, veja, se a gente tiver uma prova física, eu não quero que você me dê o resultado pela calculadora, eu quero que você faça o resultado como a gente está fazendo aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que se confere isso pela calculadora, tá? Olha, pessoal, a primeira pergunta era, quanto uma pessoa acumulará durante ou ao final de 25 anos se depositar mensalmente o valor de R$800 na caderneta de poupança que paga taxa de 6% ao ano de rendimento. Então, primeiro, pessoal, o que a gente faz? Linha do tempo, vocês se lembram, né? Olha, eu sempre disse isso, faz a linha do tempo para você ter uma ideia das coisas. Essa questão, a gente não vai usar muito a linha do tempo, mas logo, logo você vai perceber por que é importante ter essa visão da linha do tempo. A gente chama isso de diagrama também, tá, pessoal? E outra coisa é o seguinte, o que diz a questão? Então, o ideal é você fazer os dados, ó. Você pegar os dados, né? Os dados que você tem e os dados que você quer. Então, por exemplo, ó, quanto uma pessoa acumulará? Se eu quero saber quanto ela acumulará, eu quero saber o montante. Então, montante, ó, M igual, não sei, é o que eu quero saber, por isso que tem um ponto de interrogação aqui. Não é? Eu quero saber quanto essa pessoa acumulará ao final de 25 anos. Então, o meu N, que é o prazo, ó, é 25 anos. O N é de 25 anos. 25 anos dá uma quantidade de 300 meses. E por que é importante eu saber, professor, por que é importante transformar os 25 anos em meses? Porque, pessoal, olha só, depositar mensalmente. Se eu vou depositar mensalmente, eu tenho que contar os juros mensais. Não é? Não posso contar os juros anuais, 6% ao ano. Não posso fazer com essa fórmula, porque os depósitos serão feitos mensalmente e não anualmente. Naquele primeiro lá que a gente fez, né, da Americana, ela depositava com 9% ao ano e depositava uma vez por ano. Aí você faz ao ano. Quando você faz mensal, então o ideal é transformar o prazo em anos e o prazo em mês, né, que você vai fazer mensal, e a taxa em mês. Por isso que eu resolvi fazer essa correção comentada, tá certo? Então, olha lá, o valor de R$800 todo mês na caderneta de poupança. Então, P igual a 800. P de quê? P de parcela ou depósito. Podia ser um D aqui, mas para ficar uma nomenclatura correta, a gente vai fazer assim, P, tá? Por causa da regra de 3 que eu falei para vocês, que é essa daqui, ó. M, montante é igual a F vezes P. Tá? Tem até uma notinha de rodapé aqui, que é importante, ó. Montante é igual a F multiplicado pelo valor das parcelas, para você ir lá embaixo dar uma conferida. Então, pessoal, primeiro, já tracei aqui os dados, né, do problema. Ah, eu não falei da taxa. A taxa é 6% ao ano, é de 6% ao ano. Então, se a taxa é de 6% ao ano, divido por 12, vai dar 0,5% ao mês. 0,5%. Quando eu dividir por 100, ela vai virar 0,005, tá certo? E aí, eu tenho que escolher qual que é a fórmula que eu vou usar. Então, eu disse para vocês o seguinte, essa é a única hora que eu preciso de ter a fórmula, porque não dá para resolver sem a fórmula. Eu não tenho como fazer isso pela lógica aqui. Eu tenho que mostrar um dinamismo na incidência dos juros através das parcelas. E isso
é mostrado através dos fatores AN cantoneira I e SN cantoneira I. Na aula eu falei que o AN é para gastar e o SN é para juntar. Então, nesse caso, ó, quanto uma pessoa acumulará. Se vai acumular, vai juntar. Então, é o SN, S de somatório. Quanto? É soma, tá certo? Vai somar as parcelas. Então, é esse aqui, ó. SN cantoneira I. Ora, se é o SN cantoneira I, é 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I. Então, ó, 1 mais I, o I está aqui. O I dividido por 100 fica 0,005. 1 mais I fica 1,005. Elevado a N, o N não são 300 meses, ó. 1,005 elevado a 300 menos 1. Né? Isso daqui dá 0,005. Esse cálculo aqui, ó, se você fizer na sua calculadora aí, você vai ver, vai dar 4,46469812 menos 1. Vem para cá. Tudo isso dividido por 0,005. Como não fiz ainda, ele continua aqui embaixo. Aí vamos para o próximo aqui. Então, esse menos 1 vai dar 3, ó. 4 menos 1, 3. 3 e o restante é igual. Dividido por 0,05. Agora eu já posso dividir. Aí eu encontrei o fator. Esse fator, ó, 692,993962. Isso é o fator. Aí o fator, gente, vai multiplicar pelas parcelas e eu vou dar um montante. Olha só, como é fácil isso. Se eu souber responder esse fator aqui na fórmula, acabou. Olha lá, 692,99 vezes 800, 554.395,17. Agora, pessoal, eu vou comentar com você aqui uma coisa que vai ser importante para você aprender. Olha, trouxe aqui a calculadora. Essa calculadora, que é a sua, né? Ela tem essas funções aqui, ó. NI, PV, PMT, FV e CHS. Aqui estão os números, tá certo? Aqui estão os números. Aqui tem algumas outras funções. Aqui está a função de eleva. Eu sempre falei isso para você, certo? E algumas outras funções. Bom, pessoal, por que eu estou trazendo essa calculadora aqui? Primeiro, eu vou voltar já nela aqui, tá certo? Vamos aqui, ó. Eu vou voltar naquele gráfico lá, mas eu quero te mostrar uma coisa aqui, ó. Esses dados que eu tenho aqui, eu posso jogar naquela calculadora para conferir se esse valor aqui está certo ou não. Vamos ver como é que a gente faz isso? Então, olha só. Eu vou fazer aqui e depois eu vou voltar lá para você perceber. Ó, esse valor aqui, ó, esse valor aqui do 300, eu vou colocar no N. Onde está o N, professor? Vamos lá. Olha aqui o N aqui, ó. Tá aqui, né? Tá aqui. Então, a gente pode fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer ao vivo e a cores com você. Quer ver? Eu vou reduzir isso aqui. Vou trazer para cá, ó, e a gente vai trabalhar com essa calculadora assim. Pronto, olha que legal. Olha que legal aqui. Então, veja lá, pessoal. Ó, eu vou pegar o 300 e vou colocar no N aqui, ó. Então, 300. Ah, um detalhe. Lembra que eu sempre falo para vocês assim, pessoal, não precisa apagar, não precisa apagar. Nesse caso, a gente é bom apagar, tá? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar o CLX. Quando a gente aperta o CLX, apaga tudo que está no visor aqui. Mas só apaga o visor. Não sei se você já sabe disso, mas ó, CL é de clear, em inglês significa limpa. E limpa o quê? O X. CLX quer dizer limpa o visor, e só o visor. Agora, quando eu aperto essa tecla aqui, ó, pessoal, F, essa tecla F é para alcançar as funções que estão em laranja aqui, não é? Na calculadora. Então, quando eu apertar essa tecla F e apertar o Clear, vai apagar, ó, Clear Reg. Tá vendo? Ó, F, Clear Reg. Aí apaga os registros. F, Clear Fin. Apaga tudo que é financeiro, ó. Então, você pode apertar aí F, Clear Fin. Aí você apaga tudo isso aqui. Se você apertar F, Clear Reg, também já apaga, tá? O importante é que aqui, nesses 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, essas 5 teclas não podem ter conteúdo nenhum.
Então, olha como que vai ficar agora, tá? Então, essa é a parte importante para você conferir as coisas. Veja, vamos lá, pega a sua calculadora e acompanha que eu vou te mostrar aqui, tá certo? Então, veja, o 300, eu escrevo lá 300, ó, infelizmente aqui é uma imagem, não vai ficar aparecendo, tá? Porque eu não tenho um software aqui. Esse software não está disponível para, assim, né, facilitar o nosso trabalho. Então, ele tem uma calculadora aqui, e, aliás, a calculadora para o computador, eu contratei, mas ficou muito ruim, eu apaguei. Então, não estou usando ela. Até que apareça um software melhor, um aplicativo bem tal, eu estou estudando isso, mas por enquanto não tem, tá? Então, pessoal, ó, 300, você coloca 300 aqui e aperta o N, essa tecla N aí. Quando você apertar o N, vai aparecer aqui 300 e um monte de zero, tá certo? Você já viu isso aí. Agora, ó, no I, pessoal, veja, a taxa é essa, ó, 0,5. E vamos colocar 0,5 mesmo, não precisa dividir. Aliás, se você dividir por 100, vai dar errado. Então, não pode dividir. Dividir é aqui, ó. Quando eu vou fazer o cálculo à mão, aqui eu estou fazendo à mão. Aqui é a calculadora que está fazendo. Não é você que está fazendo o cálculo, é a calculadora. Você vai ver isso. Então, 0,5, ponto 5 no I. Vamos colocar isso, você vai ver aqui 0,5 e um monte de zero aí para frente. O que eu quero ver? Eu tenho dado PV? Não, eu não tenho que trabalhar com PV aqui, ó. Nesse exercício, eu estou trabalhando com o valor futuro, que é um montante. Quanto essa pessoa acumulará ao final de 25 anos. Então, é valor futuro. É lá no futuro. É isso que eu quero saber. Então, aqui no PV, eu não preciso colocar nada. Não preciso nada. Como eu apaguei os registros, ó, eu fui aqui e apaguei os registros, eu não preciso me preocupar. A tecla está vazia lá dentro. Tá certo? Agora, esse PMT significa parcela. É o pagamento, payment. PMT aqui vem do inglês payment, que significa pagar, pagamentos, né? Então, eu vou colocar aqui o quê? O valor que todo mês é depositado, 800. Então, comigo aí na calculadora, 800. Só que aí, pessoal, antes de colocar no PMT, eu vou trocar o sinal, ó. Olha a tecla aqui, ó, change sign. CHS significa change, CH de change, trocar, sign, sinal, troca sinal. Então, ó, change sign, troca o sinal aqui. Quando eu trocar o sinal, vai ficar aqui, ó, menos 800 no visor. E agora eu aperto o PMT. Quando eu apertar o PMT, aí o seu visor vai ficar menos 800, o pontinho da calculadora e um monte de zero depois da vírgula, tá certo? Que não é vírgula, é um ponto aí, né? Muito bem. O que acontece? Alimentei a calculadora com os 3 dados que eu tenho. O tempo, a taxa e a parcela. E o que eu quero saber? Eu quero saber quanto que é o valor futuro. Então agora só falta eu perguntar para a calculadora qual é o valor futuro. Vamos perguntar? Aperta FV para você ver, ó. Você apertou FV, ele trouxe para cá, ó, 554,395,17. Né? Será que então a gente acertou ou a calculadora acertou? A calculadora acertou, porque nós fazemos as contas aqui, não é? Ó, 1.005 elevado a 300 menos 1 dá esse fator aqui. Esse fator menos 1 dá esse fator aqui. Esse fator aqui dividido por 0,005 dá esse fator aqui. Esse fator aqui multiplicado pelo valor de 800, que é o depósito todo mês, dá a quantidade de dinheiro total. E a sua calculadora calculou certinho. Ela é boa, ela sabe. Tá vendo? Hã? Então, ajuda a gente a conferir. Eu vou deixar ela aqui assim, ó, para passar para a próxima, depois a gente volta de novo aqui, ó. Pessoal, olha só. A segunda como que era? Qual será o saldo de um investimento mensal de R$150, todo mês depositando R$150? Depositado em um fundo de pensão que paga 15,7% ao ano, sabendo-se que ocorreram depósitos durante 20 anos.
Então, primeiro ponto, vou começar a depositar agora e vou fazer esse depósito durante 20 anos, sem falhar nenhum mês. Eu vou fazer o depósito mensal, 150. Então, primeiro vamos aqui, SN Cantanheraí. Por que SN, professor? Porque é de somatório, eu vou acumular, não vou acumular? Qual será o saldo do investimento quando? Lá no futuro, depois de 20 anos. Então, é o valor futuro. O valor futuro é somatório, SN. Então, detalhe, vamos para os dados primeiro, né, pessoal? Fico empolgado aqui, ó. Ai, gente, como é gostoso trabalhar com isso, né? Olha só, pessoal, quero saber o montante, então, ponto de interrogação. O prazo, 20 anos. 20 anos vezes 12, que é a quantidade de meses que tem cada ano, dá 240 meses. P de parcela, 150. I de taxa, 15,7 ao ano, dividido por 12, 1,31. Agora, pessoal, 1,31, aqui tem uma nota de rodapé, ó. O que diz essa nota de rodapé? Na verdade, a taxa é de 1,01308333333. Então, para não ficar essa situação aqui, eu coloquei arredondado 1,31. Se você fez 1,30, vai dar uma diferença. Se você fez 1,3083, já não dá tanta diferença, tá? Porque o 33 dízima periódica aí vai influenciar muito pouquinho. Mas quando você faz 1,30, aí, pessoal, você está tirando 0,83%, sabe? É significativo, é quase 1%. Então, é melhor você aproximar, né? Arredondando aqui. Na verdade, o melhor mesmo é você não arredondar e usar a calculadora com a dízima periódica. Mas para isso, pessoal, não pode redigitar. E como eu sei que muita gente vai redigitar e vai ficar confuso, eu preferi fazer 1,31 para você ter uma ideia aí com base numa taxa cheia, não é? Porque para não redigitar, pessoal, aí já é aquele curso de operação da calculadora financeira, não é curso de perícia, é outro curso. Você tem que ter a técnica de não redigitar. Para isso, você conserva essa taxa aí sempre na memória da calculadora. Como é que faz isso? Eu vou mostrar para você na hora de corrigir lá na calculadora. Mas confesso a você que não vou exigir que você aprenda isso agora, porque fica confuso, não sei, você teria que ter um pouco mais de dedicação, calma, tranquilidade de espírito e querer mesmo aprender. E não pensar que o professor está empurrando pela garganta o conhecimento que você não quer ter. Se você quiser, você vai aprender, tá certo? Agora, pessoal, olha como é que fica fácil aqui. Então, arredondei para 1,31, vem para cá. 1 mais I é 1 mais 0,131. Então, ó, isso aqui dividido por 100, aí vai ficar 1,0131. Ele vai dar 240, menos 1 dá isso, menos 1 dá isso, 21, dividido por 0, que é a taxa, aqui ó, a taxa pura. Encontrei esse fator, 1.658, tá? Cuidado para não pensar que é 1,658, é 1.658,603.840. Aí eu pego aqui, ó, multiplico pela parcela, achei o valor futuro. Vamos na calculadora, né? Então vamos chamar ela aqui do lado só para a gente ter né, como referência. Pessoal, olha lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Ó, apagar tudo, F clear hash, então F clear hash, tá? Para não ter influência de resultados anteriores aqui, tá? Então, ó, qual é a taxa? 1,31, né? Vamos colocar primeiro o tempo, né? 240, então 240 meses coloca no tempo. Qual é a taxa? 1,31, 1,31 coloca no I, tá certo? Aqui no I, 1,31. Eu preciso PV? Não tem nada de PV. Quero saber o montante. Então, ó, o montante eu não sei ainda. É o que eu vou querer saber. Então, pulo para o PMT, ó, 150. Vamos lá no 150. 150. E eu vou trocar o sinal dele. Trocar o sinal é essa tecla aqui, CHS. Trocar sinal e coloco no PMT. Troquei sinal e coloquei no PMT.
Agora eu pergunto para a calculadora qual é o valor futuro. Vamos ver se vai dar isso aqui. Aperta aí FV. Olha lá, 248.790,57. Ai, professor, por que tem que colocar CHS? Por que tem que trocar? Fica confuso. Então vamos fazer de novo, pessoal, sem trocar o sinal, para você ver o que vai acontecer? Vamos lá. Então, ó, aperta F, CHL, aqui, ó, F, CL, né? F, CLX. Apaguei tudo. Vamos lá no N. Vamos colocar de novo, ó, 240 meses no N. A taxa, 1,31, aqui, ó, 1,31, vamos pôr no I. O PV não coloco nada. PMT, agora vamos colocar os 150 reais sem trocar o sinal. 150 PMT, tá? Não troquei o sinal. Então agora eu pergunto para ela o valor futuro. Será que ela vai dar? Vamos ver? Aperta FV. O que aconteceu? Deu o mesmo valor, ó, 248.790,57. Só que agora este valor aí, ó, ficou negativo. E qual é o certo? É ele ficar positivo ou ele ficar negativo? O que aconteceu aqui, pessoal? Se eu colocar esse valor negativo, ele me dá esse positivo. Se eu coloco esse positivo, ele me dá esse negativo. Por quê? Vamos apagar a calculadora aqui e vamos aqui. É isso que acontece quando a gente tem, pessoal, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa quer dizer saída, 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 saída. Quando sai não é negativo, significa que eu estou pagando. Então, 150 reais eu estou pagando todo mês. Então, isso tudo é negativo. Quando chegar lá no final, eu vou ter um valor. Esse valor será o quê? O contrário, será positivo. Para o banco, foi o contrário. Toda vez que você está depositando, ele está recebendo. Então, para ele, está entrando. É 150 positivo, 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 positivo. Quando chega lá no final, você chega lá na porta do banco, bate palma, entra e fala, me dá meu dinheiro. Aí ele vai ter que te devolver. Quando ele vai ter que devolver, 248, saída, ou seja, negativo. Tá certo? Então, esse é um conceito que tem na HP. Quer dizer, está embutido na sua calculadora. Alguns estudiosos falam em filosofia. Eu costumo falar conceito e alguns falam em engenharia. Na verdade, ela emprega o método de fluxo de caixa, tá certo? Olha, pessoal, aqueles mais atentos já perceberam ao longo do exercício aí que eu estava registrando aqui 300 meses, né? Porque eu tinha colocado nesse aqui, ó, tinha colocado 300 meses, porque eu estava pensando em 25 anos. E quando eu mandei, eu tinha mandado já para vocês, então esse é um conceito que está embutido na calculadora. Ou seja, a sua calculadora HP, ela traz essa filosofia, como alguns dizem, né? Mas na verdade uma tecnologia e o método de fluxo de caixa, tá certo? Método de fluxo de caixa, entrada e saída do dinheiro. Quando você parte para esse trabalho com fluxo de caixa, dá tudo certo. Olha, os mais espertos aí, os alunos mais espertos, que chegaram a ver, eu tinha colocado a resposta desse exercício aqui com 25 anos e não com 10. Então, agora está correto aqui, tá? Então, como eu não comentei, vou comentar agora. Vocês esquecem aquilo que estava escrito lá, que no programa aí você está vendo que estava anterior lá, estava aqui, mas a gente não tinha comentado, né? O que importa é que você fez com 10 anos, eu tenho que fazer com 10 anos. Então, olha só, se o empreendimento gera, né, aqui na verdade gera um rendimento mensal de 25%, então mensal, né, 25%, 0,25% mensal, ou seja, todo mês vai gerar 0,25%. Aqui a taxa já está mensal, pessoal, não precisa dividir por 12. E um investidor adquirir ações no valor de R$1.000, então aqui, ó, pessoal, mais uma dica importante, ó. Lá no exercício a gente está falando em depósito, aqui está falando em aquisição. Então muitos alunos podem falar assim, professor, mas você confunde, uma hora você fala depósito, uma hora você fala aquisição. Pessoal, o que tem que entender é fluxo de caixa.
Se eu fizer depósito ou se eu fizer compra, sai dinheiro, concorda? Você fez depósito, mandou dinheiro, mandou dinheiro, mandou dinheiro. Você fez compra, você mandou dinheiro, você mandou dinheiro. Então pensa nisso, o fluxo de caixa é o que a gente tem que incorporar como ideia para fazer esse tipo de trabalho. Então vamos interpretar assim, ó. Se um empreendimento gera rendimento de 0,25 todo mês e um empreendedor ou investidor adquire ações no valor de R$1.000 todo mês durante 10 anos, quanto será que ao final receberá ao final? Então significa o seguinte, todo mês ele está depositando R$1.000 lá. É a mesma coisa, é interpretar, pessoal, tá certo? Então, novamente, SN Cantoneiro aí, 1,0025, porque a taxa já está aqui, ó, não é? Elevado a 120, que é a quantidade de meses, dá esse fator, menos 1 dá esse fator, dividido esse fator. Multiplica por 1.139. Vamos fazer na calculadora, para a gente ser rápido? Olha só. Oh, meu Deus, aqui fiz errado. Bom, peraí, vamos voltar aqui, ó. Vamos fazer na calculadora para a gente ser rápido? Vamos lá? Olha só. Então, o que eu faço? Clear, primeiro aqui, ó. Clear X, né? Vamos lá. F clear X, certo? Então, no N, o que eu vou colocar? 120. 120 no N. No I, o que eu vou colocar? Vou colocar a taxa, 0,25 no I. No PV eu não ponho nada. No PMT, R$1.000. Então, R$1.000. Se você não quiser trocar o sinal, problema seu, não tem problema, não troca. Eu vou trocar o sinal. Troquei sinal, vou colocar no PMT. E aí eu aperto o FV para ver. Quando eu aperto o FV, ela me dá lá, ó, 139,741. Conferiu, bateu com o que eu queria, certo? Com o que eu fiz. Aqui é a mesma coisa. Se uma pessoa em 22 anos... mas aqui mudou, pessoal. Se uma pessoa em 22 anos acumulou R$2 milhões na caderneta de poupança, com a taxa de 6%, qual foi o valor do depósito mensal? Então, o que mudou aqui, pessoal? Lá eu estava fazendo o seguinte, qual era o montante? F vezes P. Agora eu estou perguntando qual é o P. Então, é só uma regra de 3. Eu tenho um montante, que é o 2 milhões, eu acho o meu F, a hora que eu achar o F, ó, o meu fator, aí eu encontro o valor da parcela. Você já sabe fazer o cálculo, não preciso explicar aí. Vamos para a calculadora, só para a gente ver como é que ficou? Olha lá, você vai pegar, né, você vai pegar quantidade de meses, ó, 22 anos. Primeiro vamos apagar, né, pessoal, ó, F clear hash, então F clear hash. Aí no N eu vou colocar a quantidade de meses, 264N. A taxa é 0,05, né? Então, ó, 0,5%. Coloca lá, que é essa taxa aqui, né? Ó, 0,5%. É essa taxa que você coloca, certo? Aí, 0,5. E o P? O P eu não sei. Aliás, primeiro, PV, preciso colocar alguma coisa? Não. PMT. PMT eu não sei, ó. É o que eu quero saber. Mas o valor futuro eu sei, 2 milhões. Então, vamos lá, 2 milhões. E aí eu posso colocar, trocar sinal ou não trocar sinal, pouco importa. Vou colocar lá no FV. E agora eu pergunto qual é o PMT. Ó. Aí aperto para ela PMT. Aí ela me dá 3.661,48. Vai dar negativo se eu tiver colocado esse aqui positivo. E vai dar positivo se eu tiver colocado esse negativo. Correto? Muito bem. Agora, espero que tenha sido bom para você saber esses dois cálculos. A gente pode ir para do dia 19, né? Então, no dia 19, pessoal, eu fiz o seguinte, ó. O exercício número 1, se uma pessoa deseja sacar da aposentadoria dos 2.500, quanto ela terá que ter? Então, novamente, ó, pessoal, novamente, é o cálculo, ó, quanto ela precisa ter? Eu preciso um montante, mas agora eu vou partir do saque, né? É como eu já tenho o dinheiro lá e vou sacar. Então, quanto essa pessoa precisa ter? Então, eu até escrevi aqui, ó, esse exercício tem 2 etapas. A primeira é a fase de depósito, que a gente não está pedindo aí, e a segunda de saques.
Você precisa interpretar o exercício, pois ele começa falando sobre saque, ó, 2.500. Então, para saque, a fórmula é o AN cantoneira I, né? E não o SN. O SN é para depósito. Então, olha o que acontece. P, parcela, 2.500. N, 12 anos, 144 meses. 6% ao ano, 0,5. Vou para cá, ó. 1 menos 1 mais I elevado a menos N dividido por I. Então, 1 menos 1,005, que é a taxa aqui, elevado a menos 144. Agora eu tenho que trocar sinal. Então, daqui a pouco eu vou pegar a calculadora para a gente ver como é que fica isso. Olha, aí 1 menos 0,048, que é esse resultado aqui, ó, né? Dá isso aqui, dividido por 0,005, deu o fator aqui. Então, esse dividido por 0,005 vai dar, então, agora o fator final. Vamos lá? Pega a calculadora aí, pessoal. Então, coloque lá na sua calculadora. É 1, Enter. Ó, tô dando 1, Enter, é esse 1 aqui, ó. 1, Enter. Acompanha comigo, faz junto aí. 1, Enter. 1, Enter. Aí, 1.005, Enter. É esse aqui, ó. 1.005, Enter, certo? 1.005, Enter. Deu Enter. Agora, 144, 144. Antes de qualquer coisa, eu vou trocar o sinal. Como é que eu troco o sinal? Aqui, né? Ó, na calculadora, essa tecla aqui, troca sinal. Então, 144 está no seu visor, troca o sinal. Aqui tem que trocar o sinal, não tem outro jeito, tem que trocar o sinal. Trocou o sinal, eu tenho agora 1,005 lá dentro, que você não consegue ver, mas no seu visor tá menos 144. Então, eu vou na calculadora apertar essa tecla aqui, ó, y eleva a x. Qual que é o y? 1,005. E o x? 144 negativo. Então, vamos ver como é que fica, ó, 1.005 e tal. Agora, aperta, então, essa tecla aqui, ó, y eleva a x, apertou. Aí você vai perceber que já veio para esse total aqui, ó. Eu tenho lá 0,048, 0,4487 na calculadora. O 1 já está lá dentro, pessoal. Já está, você já colocou lá quando você colocou esse Enter. Agora dá menos, aperta menos, ó, já veio para cá, 0,51. Agora você põe 0,005, divide. Aí deu 102, ó. Deu esse fator aqui, 102. Multiplica por 2.500. Então, coloca 2.500 vezes. Aí deu 256, tá certo? Vamos lá na calculadora para a gente ver o que faz. Ó, calculadora. Então, tá aqui, ó. P, N, I. Só para você conferir o montante, né? Então, ó. Vamos ver, ó. Conferindo. Clear Hedge primeiro, tá certo? F, Clear Hedge, ó. Aí aperta lá 2.500 e coloca no P. Vamos por aqui, ó. Coloca no P. Mas não tem que colocar primeiro o N? Não, não tem não. Qualquer um você serve. Então coloca no PMT, ó. 2.500. 2.500, PMT. Agora, o N é 144. 144, coloca no N. 144. Coloca no N. Aí 0,5, ponto 5, coloca no I, certo? Aí, pessoal, o que acontece? Eu preciso saber o quê? Ó, quanto essa pessoa tem que ter, né? Então, é valor presente ou é valor futuro? Vamos lá, ó. Eu vou gastar aqui, ó. Se eu vou gastar aqui, eu tenho que ter o valor presente. Então, aperto o PV agora, né? Aperta o PV aqui, ó. PV. Aí vai dar 256.18685. Concorda? Deu certo na sua calculadora? Então, se deu certo, beleza. O 2. Pessoal, olha o que acontece no 2. Eu tenho duas fases, ó. Tem a fase do depósito e tem a fase de gasto sempre, né? Então, aqui eu fiz a fase de gasto. Aqui, no 2, ó, já era para saber a fase de gasto. Então, veja. Quanto a pessoa da questão anterior deverá depositar mensalmente, porque aqui eu parti do pressuposto que ele está sacando 2.500. Mas quanto ele depositou aqui? Não sei.
O que me interessa é que para sacar 2.500 aqui, eu preciso ter esse capital aqui, ó. Eu preciso ter esse capital de 256.186. Capital. Por que que eu chamo de capital aqui agora? Porque eu vou sacar, ó. Então, para eu sacar, eu já preciso ter o capital lá depositado. Aí eu vou sacando todo mês R$ 2.500. Aqui, no exercício, eu estou perguntando outra coisa. Quanto a pessoa tem que depositar para ter aquele capital lá? Então, na hora que eu estou fazendo o depósito, eu estou fazendo o depósito para no futuro gerar um montante. Então, ó, ele vai mudar de nome, ó. Nessa fase aqui, pessoal, ó, daqui até aqui, ela está na fase dos depósitos. Então, eu estou fazendo montante, eu vou fazer montante. Quando eu fizer o montante, aí eu começo a sacar, ele vira capital, porque agora eu vou sacar, não é mais valor futuro, é valor presente, eu já tenho esse dinheiro, certo? Essas confusões que você precisa dominar na sua cabeça, entender em que momento você está com esse dinheiro. Então, ó, quando eu estou aqui, esse dinheiro está lá no futuro, ó. Eu vou depositar, e lá no futuro vou ter 256. Só que esse futuro um dia vai chegar, e quando ele chegar será presente. Quando ele chegar, ó, 256 passou a ser presente, aí ele vira capital e eu começo a gastar 2.500 por mês, tá certo? Então o cálculo é o mesmo daquele exercício anterior lá, que é o somatório, né? E a gente pode conferir na calculadora, se você já aprendeu aí, faça, você vai ver que vai dar isso mesmo, 1.219,06, né? Ó, 1005 elevado a 100 menos 1 dá esse fator, menos 1 dá esse fator, dividido vai dar esse fator, 210, né? Aí eu pego o valor futuro, né? O que agora é o valor futuro que eu não tenho ainda, vou ter, e divido por 201, que é o fator que eu encontrei aqui, vou encontrar então o valor da parcela, é o valor que vai depositar, tá certo? Vamos para esse 3 que é mais interessante. Ó, se uma pessoa deseja se aposentar aos 60 anos com uma renda mensal de 13.500, então veja que é um desejo. Você pode ter esse desejo. Ó, quando eu chegar com 60 anos, estou com 25 anos hoje. Quando eu chegar com 60 anos, eu quero ter 13.500 todo mês. Então, ó, poupança, tá? E por quanto tempo eu quero isso? Eu quero por 20 anos. Quanto deverá depositar hoje, a partir de agora, já que está com 25 anos? Se essa poupança pagar 14,5%. Olha, aqui é uma taxa que é difícil de encontrar no mercado. Eu só coloquei para você ver que como é a questão de juros no Brasil, né? Você vai ver que se você encontrar um banco que pague isso aqui, você vai ver que compensa fazer esse plano de aposentadoria. Então, olha lá. Primeiro, nós temos duas etapas, tá certo? Então, vamos ver a etapa do depósito. Na etapa do depósito, primeiro eu não tenho depósito, né? Eu quero saber o depósito. Quanto uma pessoa vai depositar, né? Quanto deverá depositar? Quanto deverá depositar mensalmente? Então, eu não tenho valor de depósito. Então, aqui, ó, depósito da primeira fase eu não tenho, né? E eu vou gerar um capital. Esse capital para eu sacar. Então, vamos partir do segunda etapa. Primeiro, preciso calcular essa, que é o valor que eu tenho, ó, parcela. Aqui no depósito eu não tenho. Então, vou para cá primeiro. Eu faço essa parte. Então, a primeira etapa, cálculo da primeira etapa. Primeira etapa, né? Essa daqui, ó, saque, vou sacar. Na verdade, seria cálculo da segunda etapa aqui. Eu coloquei primeira etapa. Aqui embaixo que é a primeira etapa, ó, que é para depositar. Aqui é para sacar. Então, sacando, pessoal, estou sacando, né? Então, 1 menos 1 mais i elevado a menos n dividido por i. Então, 1 menos 1,0121, vamos lá comigo na calculadora? 1, enter, 1.0121, enter, 240, troca sinal, change sign, quem não lembra ainda, ó, tá aqui change sign, troca sinal, né? E eleva essa daqui, ó. Depois que troca sinal, já aperta essa tecla aqui. Aí troca sinal e eleva. O que aconteceu? Chegou aqui, ó, 0,55. Como você já colocou o 1 lá dentro, que você colocou um enter, agora só dá menos.
Aí deu isso aqui, 0,0121 divide 0,0121, chegou nesse fator. Aí esse fator multiplicado pelo valor da parcela que eu quero sacar, vai dar esse capital aqui, ó, 13.500 vezes, deu 1.053. Eu vou precisar desse capital para poder sacar 13 milhões. Todo mês tenho que depositar quanto? Não sei. Agora vamos calcular a primeira etapa, que é o depósito, ó. Vamos ver como é que eu faço. Então, para depositar é o SN Cantoneira I. Então, é 1 mais I. Epa, aqui não é elevado a menos N. Então, gente, aqui é 1 mais I elevado a N, né? Menos 1. Opa, fiz errado aqui. Então, aqui. 1 mais I elevado a N menos 1. Então, desculpa aí, já vou deixar assim mesmo. Você corrigiu aí, você sabe. 1 mais I, que é essa fórmula aqui, tá certo? Esqueci só de tirar o menos 1 aqui. Então, 1 mais I elevado a N menos 1. Então, deu esse. Vamos fazer 1.0121420. Por quê? Porque, pessoal, você tem 35 anos. Você tem 25 hoje, vai se aposentar com 60. Então, você tem 35 anos de depósito. Então, dá 420. Eleva... Aí, menos 1, ó, deu 156. Agora, 1 menos, deu 155. Dividido por 0,121. Aí, dá esse fator aqui, ó, 12.831, 12.606. Né? Aí, o que eu vou fazer agora? Pego esse capital aqui, ó, 1.053.482,99 e troco. Veja, se você está com aquele capital na calculadora, você agora troca com essa teclinha aqui, ó. Y troca com X. Aí quando você fizer isso, voltou o fator 12.831 e aperta divide, aí você vai ver o valor da parcela, R$ 82,10. Então veja, com uma taxa de juros de 14,5% ao ano, você, durante 35 anos, depositando R$ 82,00, você acumularia 1 milhão. Veja que a nossa poupança paga 6% ao ano. Se pagasse 14, você precisaria depositar 82. Agora, como paga 6, talvez você tenha que depositar, sei lá, 200, 300 reais para poder chegar nesse 1 milhão em 35 anos. Mas compensa fazer o cálculo para ver. Vamos para a calculadora, só para a gente encerrar? Então, aqui, ó. O P eu não sei. Primeiro vamos limpar, né, gente? F, clear hash. Clear, apaguei. Então, no N, o que eu vou colocar? 420 meses. 420 meses, olha lá. 420 meses. Na taxa, 1.21. 1.21. PV, eu vou colocar alguma coisa? Não, vou colocar nada. PMT, não, porque é exatamente isso que eu quero. E no futuro eu vou colocar o valor, 1.053.482,99, valor futuro. Agora eu aperto o PMT para saber quanto que eu vou ter que depositar. E aí você vai ver que ela deu aqui negativo 82,10, tá certo? Então essa calculadora é nota 10 e você com ela consegue fazer um monte de coisa. Pessoal, eu acho que, sabe, tirando os errinhos aí de correção, porque a gente fica meio atabalhoado aqui, né? Porque eu quero encurtar o vídeo e fico querendo correr e aí dá aquela confusão. Novamente, só para lembrar, ó, o 121 tá arredondado. O certo seria 1.2083333 dízima periódica, tá certo? Então, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês aí. Para não ficar muito longo, fico por aqui. Amanhã tem mais uma aula, tá certo? A gente se vê. Beijo no coração de todos.